pneumonia é uma doença grave, especialmente para os idosos, e pode levar a complicações severas, como vimos recentemente no caso da morte do jornalista Cid Moreira. A doença afeta os pulmões e, sem o tratamento adequado, pode ser fatal. A gente vai entender mais sobre esse assunto agora ao vivo, conversando com a doutora Natália Carelli, que é médica pneumologista, está conectada aqui com a gente. Doutora, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Wilker. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, viu, doutora? Por que a pneumonia é uma doença tão perigosa, especialmente para as pessoas idosas? Bom, os extremos de idade são as principais vítimas de casos graves de pneumonia, né? Porque o sistema imunológico da criança e do idoso já não tem o mesmo preparo que o sistema imunológico do adulto. Então, os idosos, digo isso acima de 60 anos, são suscetíveis a formas mais graves de pneumonia porque o sistema imunológico já está envelhecendo, assim como as outras partes do organismo dele. Perfeito. Explica pra gente, que é leigo no assunto, do que se trata a pneumonia e por que é importante ter uma investigação e um diagnóstico precoce da doença. Bom, a pneumonia é uma inflamação do pulmão causada por vírus, bactérias e fungos. Então, é uma doença causada por esses agentes, principalmente, né, vai ser bactéria e vírus, que vai causar esse quadro infeccioso no pulmão. E é tão perigoso a ponto de que, se a gente demora para fazer o diagnóstico, os extremos de idade podem evoluir com infecção generalizada. Por isso que é tão importante, não só um pneumologista, mas aquele médico que está lá na ponta, atendendo as emergências, saiba detectar rapidamente um quadro de pneumonia e estabelecer o diagnóstico quanto antes. E é possível, apenas pelos sintomas, as pessoas perceberem se estão com uma gripe comum ou se estão com pneumonia? Bom, não é tão fácil assim um leigo reconhecer, mas se você começar a ter de forma rápida, né, que você não estava antes com um quadro agudo de uma tosse, com febre, com secreção, com falta de apetite, com vontade de ficar só deitado, isso já são sinais de que algo infeccioso já está instalado. Então, pode ser apenas um quadro de via aérea superior, que seria uma gripe, ou pode já ser uma pneumonia. Então, quando a gente tem um quadro de tosse aguda, aquela tosse que iniciou em questão de dias ou semanas, eu preciso procurar uma assistência médica para que o profissional capacitado tenha esse discernimento de diferenciar se é um quadro realmente só gripal ou se já é uma pneumonia. Então, é importante fazer a coleta de dados e examinar esse paciente. Perfeito. Agora, a pessoa às vezes recorre à automedicação, né? Começa a tratar os sintomas ali e não trata a doença. Isso pode ser perigoso. Sim, principalmente no quesito xaropes para tosse. Então, tosse é sinal de alerta, sinal de que algo não está acontecendo ali de forma normal no meu corpo. Então, se eu tenho um quadro de tosse, eu não tenho que usar remédio para mascarar, para aliviar o quadro de tosse. Eu preciso investigar o que está levando a esse quadro de tosse. Será que é algo infeccioso, por exemplo, uma pneumonia? Será que é poluição ambiental? Será que foi algum remédio que eu usei e causou tosse? Então, existem muitas causas de tosse. Automedicação com xarope é contraindicado. Perfeito. O que eu preciso fazer é procurar assistência médica. Muito bem. E o tratamento, como que ele acontece? O tratamento é medicamentoso? Em que casos acontece ali a internação? Bom, existem critérios médicos para definir se aquela pessoa vai precisar ou não de internação. Mas o tratamento se baseia, independente do local que o paciente estiver, de antibiótico ou de um antiviral se aquela causa da pneumonia for um vírus.
Então, eu preciso estabelecer, né, a causa dessa pneumonia e a prescrição correta de antibióticos e antivirais específicos para aquela causa da pneumonia. Então, independente de ser hospital ou não, a gente precisa estabelecer o tratamento correto com antibiótico e ou antiviral. Tá certo. Tem vacina específica para a pneumonia ou não? Sim, tem. Hoje a gente tem, lembrando que vacina ela não evita que você tenha a doença, né? A vacina ela vai evitar formas graves da doença que necessitem de internação e risco de morte. Então hoje a gente tem vacinas contra o pneumococo, que é a principal bactéria causadora de pneumonia. A vacina da influenza também, que é disponível pelo Ministério da Saúde, também existe na rede privada. E esse ano também entrou no mercado a vacina contra o vírus sincicial respiratório, que também é um outro causador de infecção respiratória, né, das bronquiolites, que está disponível acima de 60 anos, é uma indicação para essas vacinas. Então, contra a Covid, contra a pneumonia causada pelo pneumococo, a influenza e o vírus sincicial respiratório são as 4 principais vacinas que a gente tem que ter esse cuidado em prescrever para as pessoas acima de 60 anos. Ótimo. Existe a pneumonia silenciosa? Tem como a pessoa passar por um quadro de pneumonia e não apresentar nenhum sintoma? Não. Sempre vai ter ali Isso um sinal. não existe. Tem sinal. Não existe como a pessoa ter pneumonia sem ter nenhum sinal clínico. Então, ela vai ter, nem que seja uma queda do estado geral, que ela não está mais ficando com aquela mesma disposição, está com tosse. A tosse é o principal sintoma. O idoso não costuma fazer febre, mas a gente vai ver outros sinais de alarme, que vai ser a falta de interação, a sonolência, a recusa em comer. Então, não existe pneumonia silenciosa que simplesmente chega e mata a pessoa. Vai dando sinais. Às vezes, esses sinais evoluem para uma infecção generalizada muito rápido, mas não tem como a pessoa ter uma pneumonia sem ter sintoma algum. Então tem que ficar atento ao sintoma, né? Ouvir ali os sinais, especialmente se a gente tem uma pessoa idosa em casa, às vezes a pessoa não quer reclamar, às vezes a pessoa fica disfarçando os sintomas, então a gente precisa ficar sempre de olho com certeza. Estamos numa época do ano que favorece, em certa medida, o surgimento de doenças respiratórias, né? Quais são as outras doenças respiratórias que a gente precisa tomar cuidado agora nessa época do ano? Bom, agora as outras doenças respiratórias são as doenças crônicas, né? Que podem evoluir com quadros agudos. Então, os asmáticos que já têm um quadro respiratório mais sensível, em contato com esse ar que está bastante poluído, está seco, podem ter crises de asma, assim como aquele paciente que já tem um enfisema, que principalmente causado por cigarro, ele também pode entrar em crises decorrentes do contato com o ar poluído. Tá certo. Uma pessoa idosa que já teve, por exemplo, a pneumonia, essa pessoa ela pode ficar com algum tipo de sequela ali no pulmão ou em outra parte do corpo, assim como a gente viu no caso da Covid-19, isso pode acontecer? Pode. Dependendo da extensão da pneumonia, a pessoa pode ficar com lesões irreversíveis, né? Cicatrizes que vão comprometer o funcionamento do pulmão. Então, pode sim deixar consequências para o resto da vida. Tá ótimo, doutora. Obrigado pelo tempo aqui, pelo alerta, nos ajudar a entender um pouco mais sobre a gravidade dessa doença, que é comum, mas a gente acaba falando pouco, né? Até uma próxima, viu? Um abraço. Abraço, até mais, viu? Até mais. Tchau, tchau.